eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia. E aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo. Mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz os sacrifícios sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. E eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Érico, direito administrativo, Natália Masson, constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, não conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje num concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal foram questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número, não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno, né? Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que, além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você tá com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas
e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nenhum. Eu utilizei, assim, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Masson, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele. Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra para sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi um aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, os professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver que ela estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira, dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim, era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim. E depois, com a turma das feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo, e a qualidade, assim, era muito, muito grande, a estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né, isso é legal para o aluno ter planejamento, né, então, assim, foi um material muito curado, né, tem uma curadoria muito grande, né. Acho que, primeiro de tudo, é a qualidade dos profissionais. Os professores são muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, acho que ter essa confiança para mim é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, né? E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, o que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre quando eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais, eles... Eu ficava até ansioso para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. Eu reprovei no TCDF, né? Tirei a possível corrigida. Eu já estava sentindo que era o momento de migrar total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, assim, direção, assim, limpo e seco mesmo, assim, tem o que importa, bem diagramado, bem direcionado, e como eu até mencionei, já os próprios resumos direcionados para mim é um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, em segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando como PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria e, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim.
Você está gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões? Então, deixa eu te falar, tudo isso que você está vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Vamos lá, separando então as questõezinhas por temas, tá? Sempre vou separar por temas. Vamos iniciar essa aula por fontes do direito previdenciário, autonomia do direito previdenciário, tá? Então, vamos começar por esse tema, que é um tema, pessoal, que você que está treinando aí fazer questões em casa, você pode fazer questões de todos os anos, tá? Vocês podem selecionar questões CESP de todos os anos, porque aqui também não tem mudança, porque é doutrina. É pequena parte do edital que é parte doutrinária. Essa é uma parte doutrinária, geralmente não vai ter previsão legal, exceto uma parte de competência que vai ter previsão na Constituição Federal. Mas em relação a essas questões, você que está treinando, né? Porque tem que treinar exercício em casa sozinho. Então, você que está treinando pode fazer todas as questões desse tema, independente do ano. Não precisa ficar preocupado aí com reforma da Previdência ou não. E depois nós vamos fazer questões de segurados obrigatórios da Previdência, da Seguridade Social. E vocês vão ver, gente, essa parte de segurados obrigatórios, sempre cai alguma questão e são fáceis, não são difíceis, tá? Então, você, meu aluno, vai acertar. Vocês vão ver que eu coloquei questões da CESP aqui de 2021, 2022, mas coloquei questões da CESP também de 2006, 2004 e não tem muita dificuldade não, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já valendo! Legislação previdenciária, conteúdo, fontes, autonomia, aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação e integração. Então, vamos lá. Sobre essa parte, pessoal, tem muita incidência em concurso do INSS? Geralmente cai uma ou duas questões desse tema. Então, a gente não pode ignorar, tá? Então, geralmente, uma questãozinha ou duas questões desse tema. Vamos lá. Questãozinha de 2016, TCE-PA. Acerca do regime geral e dos regimes especiais de previdência social, julgue o item seguinte. É competência privativa da União legislar sobre previdência social, sendo, portanto, vedados aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre essa matéria. Pessoal, aqui está falando que é competência privativa da União legislar sobre previdência social. Essa é uma questãozinha clássica que sempre é cobrada em prova e que pode, inclusive, cair dentro de direito constitucional. Porque lá no direito constitucional você estuda a competência dos entes da federação, né? Constituição Federal, artigo 22, enfim, 24. Aqui no direito previdenciário, o que é importante que vocês saibam? A competência para legislar sobre a Seguridade Social e a competência para legislar sobre a Previdência Social. Então, essa é uma questão batida. Que se vocês forem fazer questões da CESP em casa, vocês vão ver que a CESP cobra essa mesma questão várias e várias vezes de forma repetida, tá? Por isso é importante fazer questão em casa. Vai chegar na hora da prova, vai cair uma idêntica à que você fez na sua casa. Qual que é o erro da questão, gente? É competência da União, uma competência privativa da União, legislar sobre Seguridade Social e não sobre Previdência Social. A Seguridade Social se subdivide em
previdência, assistência e saúde. Então, é competência da União legislar sobre Seguridade Social. Agora, e a competência para legislar sobre Previdência Social? É uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, ok? Então, vamos lá. É competência privativa da União legislar sobre Previdência Social? Não, é Seguridade Social. Então, gabarito errado. Aqui, o examinador tentou confundir o candidato no sentido da competência legislativa. É sabido que o artigo 22 da Constituição Federal de 88 coloca que é privativo na União legislar sobre Seguridade Social. Vejamos. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Contudo, na ramificação da Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde, temos que a competência para legislar sobre Previdência Social é concorrente. Vejamos. O artigo 24 da Constituição coloca que a competência não é privativa da União para legislar sobre Previdência, mas sim concorrente com os estados e o Distrito Federal. Então, o que vocês vão anotar no caderno de vocês? Essa questão, gente, é uma questão de nível fácil, tá? É uma questão simples. O que tem que ter anotado no caderno de vocês? Competência para legislar sobre Seguridade Social, privativa da União, artigo 22. Competência para legislar sobre Previdência Social, competência concorrente da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Está lá no artigo 24. Na verdade, o artigo 24 não fala de municípios, né? Mas aí vocês têm que lembrar que a gente tem uma discussão doutrinária, se município se encaixa ou não no artigo 24. Expressamente, o artigo 24 não fala em municípios. Mas a doutrina vem dizendo que os municípios estariam abarcados também pelo artigo 24. Beleza? Continuando. 2. Com relação ao conteúdo e à autonomia da legislação previdenciária, julgue o item abaixo. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Questão correta. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. É o parágrafo único do artigo 22. Pessoal, é o seguinte, nós vimos que a competência para legislar sobre a Seguridade Social é privativa da União. Todavia, o parágrafo único do artigo 22, ele permite que através de uma lei complementar, grifem, que eu já falei isso com vocês, eu sempre comento, tudo que a Constituição Federal vier nos dizendo que deve ser tratado por lei complementar é um tema que você tem que memorizar para sua prova, que as bancas tentam trocar, tá? Então, poderá a União, através de lei complementar, autorizar que estados, Distrito Federal, legislem, né, sobre a Seguridade Social de forma complementar. Então, olha só, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre Seguridade Social. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar aos estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, lei complementar poderá autorizar estados a legislar. Estados, aqui só falou estados, tá, gente? Grifem aí, quase que eu falo municípios, né, quando eu tô falando com vocês, é só estados. Poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo, inclusive, né, Seguridade Social. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. O direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado, tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. Outra questão simples, gente. Questões dessa parte da matéria de interpretação, de autonomia do direito previdenciário, são questões que você tem obrigação de acertar na sua prova. Por quê?
não temos mudança, não temos alteração. As questões são sempre as mesmas. Então, se você se dedicar na sua casa, pega hoje aí depois do almoço, aquele horarinho que todo mundo tá dormindo, tá dando aquele cochilo depois do almoço, pega para resolver todas as questões da CESP desse tema. Tá? Seleciona lá no site que vocês utilizarem, que eu gosto, que eu prefiro, que concurso, mas eu seleciono no site que vocês quiserem, tá? E façam essas questões. Vocês vão ver, elas vão se repetindo e são questões tranquilas. Então, é questão que você tem obrigação de acertar em prova. Você não pode deixar passar. E qual que é o erro dessa questão? Tranquilinha, gente. Questão fácil também. O erro é falar que o direito previdenciário, ele é ramo do direito privado. Direito previdenciário é o ramo do direito público. Porque aqui a gente está falando de atuação do Estado. É uma atuação do Estado de forma a proteger os indivíduos em momentos que eles não conseguem se prover sozinhos, né? Então, nesse caso, o direito previdenciário, ele é ramo do direito público, ok? E não do direito privado. O que seria direito privado, gente? Seria uma ramificação do direito que visa regulamentar a atuação entre particulares. O direito público visa regulamentar a atuação entre o Estado e o particular. Aqui não é uma atuação entre o Estado que concede benefícios previdenciários, que concede serviço da saúde, serviços de assistência social ao indivíduo. Então, é ramo do direito público e não do direito privado. Exemplo de direito privado, direito civil, direito empresarial, que regulamenta aí a atuação entre pessoas, entre indivíduos, entre cidadãos, beleza? Esse é o erro da questão. A segunda parte da questão está correta, porque, de fato, o direito previdenciário é um ramo autônomo do direito. Antigamente, se falava que o direito previdenciário era um ramo do direito do trabalho. Não é. Por que o direito previdenciário é um ramo autônomo do direito? Porque ele possui legislação própria, ele possui princípios próprios, ele possui uma doutrina própria. Então, o ramo do direito previdenciário é totalmente autônomo, é um ramo autônomo do direito, ok? Então, vamos lá. Então, o direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado, tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. Questão errada porque é direito público, mas realmente tem autonomia didática, sim. Gabarito errado. Direito previdenciário é um ramo do direito público sugerido na conquista dos direitos sociais do fim do século XIX e do século XX. Seu objetivo é o estudo e a regulamentação do Instituto da Seguridade Social. Próxima questãozinha, acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomias, vigência e interpretação. Julgue o item que se refere. As fontes formais do direito previdenciário inclui a Constituição, as leis 8.212 e as leis 8.213. Questão correta. Aqui, pessoal, é importante que a gente diferencie o que é uma fonte material do direito previdenciário e o que é uma fonte formal do direito previdenciário. Qual seria a diferença? O pessoal sempre pede, professora, chuta aí quantas questões vêm de cada matéria. Essa parte da matéria é uma questão que eu chutaria uma ou duas questões para a sua prova desse item, fontes, autonomia, enfim. E qual é a diferença de fontes materiais para fontes formais do direito previdenciário? Fontes materiais são acontecimentos sociais, políticos, econômicos que dão origem à elaboração das normas. Então, reparem, as fontes materiais vêm antes da existência da lei. Tá? É o que aconteceu no nosso país que vai dar origem à elaboração da legislação. Isso são as fontes materiais, são acontecimentos, são fatos sociais, políticos, econômicos que vão dar origem à elaboração. Por exemplo, crise, uma crise de determinado ano. Teve uma crise de determinado ano, então por esse motivo a administração pública vai elaborar
uma legislação que vai acobertar o maior número de pessoas no que diz respeito à assistência social, porque tem muita gente desempregada, passando fome. Então, vamos ampliar a assistência social em virtude dessa crise que ocorreu. Exemplo, tá, gente? Um exemplo. Então, as fontes materiais são os acontecimentos. Já as fontes formais é a consolidação desse entendimento aí do direito previdenciário, tá? Então, olha só. O que tem que ter anotado aí no caderno de vocês? Fontes do direito previdenciário dividem-se em materiais, fatores sociais, econômicos, políticos e etc., que incluem o surgimento de normas jurídicas, tá? Formais. As formais se dividem entre as não estatais e as estatais. Então, as formais, na maioria das vezes, está escrito. Mas a gente pode falar que toda fonte formal está escrita? Não necessariamente, porque costume é uma fonte formal que não necessariamente está escrita. Então, a doutrina, ela vai diferenciar as fontes formais em não estatais, que é a doutrina e os costumes, tá? Doutrina, livros, né? São os livros aí, são os doutrinadores. Tem o Frederico Amado, do direito previdenciário, tem o Ivan Kertzmann, do direito previdenciário, são doutrinadores do direito previdenciário. E o costume, por que o costume é uma fonte formal? Costume são ações corriqueiras da população que se consolidam e passam a ser abarcadas pelo direito previdenciário. Aqui no direito previdenciário, eu não vou ter um costume para te dar de exemplo como utilizado no direito previdenciário, tá? Não tem aqui um costume que eu possa te dar de exemplo. Vocês têm que saber que são fontes formais, não estatais, os costumes e a doutrina? Sim. Mas eu teria um exemplo de costume no direito previdenciário para te dar? Não, mas eu tenho um exemplo de costume no direito civil para te dar, que é o cheque pré-datado, que na verdade o cheque pré-datado é pós-datado, né? Não tem previsão legal você colocar que o cheque, que hoje em dia a gente nem utiliza mais, que tem Pix, tem não sei o quê, mas enfim, é muito costume você colocar o cheque para tal data, né? Que a gente chama de pré-datado, mas o termo correto seria pós-datado, né? Então, não tem previsão legal nenhuma que o cheque, que possa ser anotado no cheque uma data posterior para saque. Isso não tem previsão legal. Mas é tão costume, é tão corriqueiro que as pessoas façam isso, que se você chegar num banco querendo sacar um cheque com essa anotação de uma data futura, provavelmente você vai ser impedido. Não sei qual é a regulamentação, qual a orientação dos bancos hoje em dia, mas esse é um exemplo clássico de um costume sem regulamentação legal que é utilizado e é abarcado pelo ordenamento jurídico, beleza? Lembrando que não temos um costume para a gente citar aqui no direito previdenciário, ok? Mas então, fontes formais, não estatais, doutrina, livros, doutrinadores e costumes, e as fontes formais estatais, aqui sim, seriam aquelas fontes escritas, Constituição Federal, Lei 8.212, Lei 8.213, Decreto 3.048 e aquele tanto de lei que está lá no seu edital, ok? Muitas vezes, as bancas não vão diferenciar fontes formais em estatais ou não estatais. Só vão falar em fontes formais. Quando só falar em fontes formais, vocês se lembram da legislação como um todo, que foi o exemplo dessa questão. Olha só, nessa questão aqui, a CESP, ela não diferenciou as fontes formais em estatais ou não estatais, ok? Não diferenciou. Mas a questão está correta? Tá. Porque as leis e a Constituição são fontes formais, beleza? Então, questão correta, ok? Então, é isso, gente. Aqui, jurisprudência, equidade, princípios gerais do direito não são fontes, são formas de integração do direito previdenciário. Depois eu vou falar um pouquinho com vocês entre a diferença de interpretação e de integração do direito previdenciário, que foi um tema que, inclusive, a FCC, no concurso de 2012, errou na prova. A prova não foi anulada, mas a FCC cobrou da forma errada. Depois a gente conversa sobre isso, tá ok? Então, por enquanto, entendido o que são fontes formais e o que são fontes materiais. Vamos continuar.
Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de modo que, salvo disposição contrária, entra em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Essa questão aqui é bastante interessante. Olha só. A vigência da lei de natureza previdenciária segue a regulamentação da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de modo que, salvo disposição em contrário, entre em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada. Por que que essa questão aqui é interessante? Você que está estudando o direito previdenciário, você vai se lembrar que nós temos a anterioridade nonagesimal. Se lembram disso? Anterioridade nonagesimal? O que é isso, gente, essa anterioridade nonagesimal? Que toda vez que um benefício for criado, toda vez que for aumentada uma contribuição previdenciária, toda vez que tiver um aumento, né, uma criação, um aumento de uma alíquota de contribuição previdenciária, essa alteração só vai poder entrar em vigor 90 dias depois de sua publicação, ok? Então, quando o aluno se depara com essa questão, exatamente como está aí, ele fica pensativo. Será que o prazo para entrar em vigor da vigência da legislação previdenciária é 45 dias ou será os 90 dias? Então, os alunos eles ficam assim meio, será? Será que é? Será que não é? E essa questão, quando eu fui colocar para vocês, eu pude observar que a CESP já cobrou por diversas vezes. Esse prazo de vigência de 45 dias, ela já cobrou isso muitas e muitas vezes. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Regra geral. A legislação previdenciária vai entrar em vigor 45 dias depois de sua publicação. Por quê? Porque essa é a regra geral do nosso ordenamento jurídico. Então, uma lei é editada, uma lei é publicada, como regra a princípio. Ela vai entrar em vigor 45 dias após a sua publicação. E a questão, ela fala claramente, salvo disposição em contrário, entra em vigor 45 dias após sua publicação. Correto, a questão está correta. Mas o que vocês vão se lembrar? Que o princípio da anterioridade nonagesimal, ele é utilizado, o que você vai colocar na sua mente? Ele é utilizado no nosso ordenamento sempre que de alguma forma puder prejudicar a vida financeira do segurado. Por quê? Vai estar aumentando a alíquota dele, vai estar alterando a alíquota dele. Então, quando for dessa forma, o prazo para entrar em vigor é 90 dias após a sua publicação, tá? Então, se de alguma forma puder alterar aquilo que vem do bolso do segurado, aí vocês vão se lembrar da anterioridade nonagesimal, que é o prazo de 90 dias após a publicação. Tanto que é muito comum perguntar, ocorreu uma alteração na data do recolhimento das alíquotas. A alteração na data do recolhimento das alíquotas precisa esperar 90 dias para entrar em vigor? Não. Se ocorreu só uma alteração em data de recolhimento, como a gente teve recentemente da questão do empregador doméstico, né? Se teve só alteração na data, não precisa esperar os 90 dias, beleza? Agora, se tivermos a alteração na alíquota, né, algo que vai influenciar no bolso do segurado, aí tem que esperar os 90 dias, ok? Então, essa questão está correta. Coloquem um asterisco aí, gente, coloquem um asterisco, porque vem sendo cobrado. Então, vou recapitular. O pessoal está falando, não entendi, professora, não entendi. Vamos recapitular. Regra geral. Qual é o prazo para entrar em vigor da legislação previdenciária como um todo? Foi editada uma nova lei sobre aposentadoria. Foi editada uma nova lei sobre os segurados. Qual que é o prazo para entrar em vigor dessa legislação nova que foi editada? 45 dias, porque essa é a regra geral. Anotado? Exceção. Toda vez que ocorrer uma alteração, uma ampliação das alíquotas, das contribuições do segurado, nesse caso, o prazo da publicação dessa nova lei que alterou as alíquotas, tá?
vai entrar em vigor 90 dias após a sua publicação, ok? Esse é o princípio da anterioridade nonagesimal, beleza? Agora, um outro exemplo. E se vier uma lei que só altera a data do recolhimento das contribuições, que ocorreu no caso do empregador doméstico, que era até o dia 7 e foi para o dia 20 do mês subsequente? Tivemos impacto no bolso, impacto financeiro? Não, foi só uma alteração de data. Se foi só uma alteração de data, aplica-se o princípio da anterioridade nonagesimal? Não tem necessidade, só alterou a data. Não precisa aplicar o princípio da anterioridade nonagesimal. Não teve impacto no bolso de ninguém. Vai ser a regra geral, que é 45 dias. Entendido agora, gente? Recapitulei? Todo mundo entendeu? Beleza? Então, vamos lá. Então, essa questão ela está correta, tá? Então, a legislação previdenciária segue a regra geral do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil, que começa a vigorar 45 dias após a sua publicação. A criação ou majoração de contribuições só podem ter efeitos, então, toda vez que ocorrer criação ou majoração, tá? Só pode ter os efeitos após 90 dias da sua publicação, conforme artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Então, gente, 1, 2, 3 e já. Printem a tela, tá? Printem a tela, tá? E vocês vão colocar o quê? Mais uma observaçãozinha aí, né? Que a gente já viu, regra geral 45 dias. Se ocorrer uma criação ou majoração de contribuições, 90 dias, anterioridade nonagesimal. E em terceiro lugar, vocês vão colocar uma observação, porque isso que é em prova. A alteração nas datas de recolhimento seguem a regra geral. Não se aplica a anterioridade nonagesimal, porque só alterou a data, não ocorreu nem criação nem majoração de contribuições, só alterou a data do recolhimento das contribuições. Se só alterou a data, regra geral, 45 dias para entrar em vigor, não se aplica a anterioridade nonagesimal, beleza? Pessoal, eu falo um pouco rápido, eu sei, eu sou acelerada, mas vocês podem reparar que eu repito várias vezes, né? Eu conto a história, aí falo, opa, vou lá e repito de novo, repito outra vez, falo, 1, 2, 3, já printem a tela, tá? Que é uma matéria importante. Então, essa questão é muito bacana, é muito legal de cair e foi bastante cobrada pela CESP, beleza? 6. Ao se utilizar do método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei objeto de interpretação como parte de um todo. Vocês sabem o que é método teleológico? Vocês sabem o que é isso? É o seguinte, então, ao se analisar no método de interpretação teleológico, o intérprete busca compatibilizar o texto legal a ser interpretado com as demais normas que compõem o ordenamento jurídico, visualizando a lei objeto de interpretação como parte de um todo. Gente, vocês são muito engraçados. Tem gente cismada até com o meu fungar. Desculpa, rinite alérgica. Momento, tá? Que eu vou fazer propaganda aqui de um vício. Tá errado? Está, ó, na frente das câmeras. Na frente. Agora eu matei. Agora eu matei a sociedade. Agora eu matei com a minha fungação. Pronto. Pessoal, o cara que eu tô fungando. Desculpa, rinite, acontece. Nas melhores famílias, acontece. Pessoal, métodos de interpretação. Quando que nós iremos utilizar os métodos de interpretação? Quando que isso vai acontecer? Se você está lendo uma lei e tem dúvida, você tem que fazer o quê, gente? Você tem que tentar interpretar a lei. Sabe igual a interpretação de texto que cai lá no português? Existe aqui métodos de se interpretar a legislação previdenciária.
Quais são esses métodos? São vários métodos. Nós temos o teleológico, nós temos o sistemático, nós temos o gramatical. E para a sua prova, vocês têm que saber quais são esses métodos de interpretação. Como assim métodos de interpretação? Formas de tentar se interpretar a lei para se aplicar no caso concreto. Que nem tudo que está escrito ali, você consegue, opa, já sei como é que é. Não, você tem que interpretar. Você tem que interpretar o que está escrito na legislação para se aplicar da forma correta no caso prático. Então, existem vários métodos de interpretação. A questão está errada porque o método teleológico, ele diz respeito à finalidade do legislador. O que o legislador pretende com a norma. Já o método de interpretação sistemático é um método que vai analisar todo o ordenamento jurídico para tentar se interpretar aquela matéria. Então, essa questão ela está errada porque não é um método teleológico que se analisa o ordenamento jurídico como um todo. É um método sistemático em que se analisa o ordenamento jurídico como um todo. Então, vamos lá, com calma, ver os métodos de interpretação. Então, questão errada. Vamos lá. Métodos de interpretação. Primeiro, método gramatical. É a interpretação do texto legal apenas pelo exame linguístico, ou seja, analisar-se apenas a linguagem e a gramática adotada no texto, sujeito, verbo, pontuação. Pessoal, o método gramatical é o método mais simples. Você vai ler a lei e interpretar as palavras que estão escritas na lei. O que está escrito ali, as palavras, tá ok? Esse é o método gramatical. É o mais simples. É a aplicação, é a interpretação literal do que está escrito na legislação. Método lógico. O que é o método lógico? É a interpretação que considera não apenas as palavras do texto legal, mas as proposições lógicas anunciadas para descobrir o real sentido da norma. Gente, o lógico é o mais complicado, né? Proposição, tá me lembrando que raciocínio lógico, proposições, né? O método lógico é tentar buscar o sentido da norma. É muito profundo, né? Não, né? Não. Isso aqui é muita invenção de moda para ser cobrada em prova, o lógico, né? Sentido da norma, o que ela significa? Que romântico. O que significa essa norma? O sentido da norma. Esse é o lógico, tá? O lógico é o mais sem noção. Mas vamos lá. O lógico é o quê? Você tem que raciocinar qual que é o sentido da norma. É isso. Teleológico é um método que tenta descobrir qual foi o desejo do legislador ao elaborar o texto normativo. Em suma, busca a finalidade para a qual a norma foi criada. Gente, por que veio a reforma da Previdência? Por que tivemos alteração aí nas aposentadorias? Por que agora tem que ter idade e tempo de contribuição? Por quê? Por quê? Qual foi a finalidade de quem elaborou a emenda constitucional? Qual foi? Reduzir o déficit atuarial, né? A reforma ela veio porque se alegava aí um déficit financeiro e atuarial. Então, justamente por isso, dentre as diversas alterações que nós tivemos, todas nesse sentido, buscou-se o quê? Exigir que as pessoas trabalhassem mais, que as pessoas recolhessem mais para ter mais arrecadação e cobrir esse déficit atuarial. Então, se a gente for interpretar a emenda constitucional através do método teleológico, a gente vai interpretar dessa forma. Qual foi o objetivo da criação dessa emenda? Reduzir déficit financeiro e atuarial. Então, o método teleológico, beleza, né, gente? Deu para entender direitinho. É observar a finalidade do legislador, o que ele pretende com aquela norma. O caso, exemplo da emenda constitucional, reduzir déficit financeiro e atuarial. Por isso que mulher hoje tem uma idade maior para se aposentar. Antes era 60, agora é 62. Por isso que agora não existe mais aposentadoria só por tempo de contribuição. Que a pessoa que começou a trabalhar cedo poderia se aposentar super jovem. Não pode mais. Então, é exatamente por isso que veio a emenda constitucional 103 de 2019. Entendido? Então, vamos continuar.
Vamos lá. Método sistemático. Para quem não entendeu, o método sistemático é um método de interpretação que considera que norma não deve ser interpretada de maneira isolada, mas em consonância com as demais normas do ordenamento jurídico. Conforme esse método, ao se examinar as normas de forma conjunta, é possível extrair o real sentido de cada uma delas. Pessoal, o método sistemático é o que a gente tem que fazer a todo momento aqui no direito previdenciário. Não tem como analisar uma norma sozinha mais. Lembra que eu sempre falo com vocês que tem que ter muito cuidado na hora de ler a Lei 8.212, a Lei 8.213? Por quê? Porque o Decreto 3.048 está muito mais atualizado. Vou te dar um exemplo do método sistemático. Na Lei 8.212, está dizendo que a idade mínima para o segurado facultativo é 14 anos. Lá está te contando isso, o texto não foi revogado, tá desse jeito. Idade mínima para segurado facultativo, 14 anos de idade. Tá certo, gente? Não. O que você tem que fazer? Você tem que analisar todo o ordenamento jurídico. Você tem que se lembrar que no Decreto 3.048, que é muito mais atualizado, tá muito mais recente, que tem atualização recentíssima, ele vem dizendo que a idade mínima para o segurado facultativo é aos 16 anos. Então, o que está certo, gente? O texto da lei, que está lá desse jeito, o texto não foi revogado, continua dessa forma, ou o Decreto 3.048? O Decreto 3.048, né? Então, o que você tem que fazer? Basta ler a legislação seca, é isso aqui que está certo? Eu sempre falo, gente, tem que ler a legislação seca, a Lei 8.212 e 8.213? Tem. Mas basta ler essa legislação que você vai ver que está tudo ok? Não, você tem que interpretar de acordo com outras normas mais regentes. Então, hoje, para você conseguir ler a Lei 8.212, que é de benefícios, e a Lei 8.212, que é de custeio, e a 8.213, que é de benefícios, você tem que ter um conhecimento sistemático do Decreto 3.048 e da Emenda Constitucional 103 de 2019. Essas duas legislações, elas não foram alteradas pela Emenda Constitucional, porque a Emenda Constitucional altera a Constituição. Ela não altera texto legal. Então, toda vez que você for ler essas legislações, que são um pouco mais antigas, vocês vão ter que fazer uma interpretação sistemática. Lá nessa legislação, ainda está escrito lá aposentadoria por tempo de contribuição. Temos hoje uma aposentadoria por tempo de contribuição? Não. Temos apenas antes da reforma. Antes da reforma tem aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, não temos aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que você tem que fazer? Interpretar essas legislações de acordo com outras normas. Agora ficou claro a interpretação sistemática, gente? Me dá um ok. Me dá um ok se ficou claro, tá? A interpretação sistemática, tá? É assim que funciona a interpretação sistemática. Aí o pessoal sempre me pergunta, senhora, basta só ler o decreto 3.048? Não, não basta só ler o decreto. Tem que ler a legislação, porque tem tópicos, tem temas da lei que não estão no decreto. O que fazer? Tanto que por isso a gente aqui do Direção de criou uma mentoria em que eu leio com os alunos e interpreto as legislações e falo, isso aqui está em vigor, isso aqui não está em vigor, isso aqui está valendo, isso aqui não está valendo, que é a mentoria Estude Comigo, momento merchan para quem quiser, tá? Temos essa mentoria que eu vou lendo os dispositivos legais, explicando para os alunos o que vai cair, o que não vai cair, o que está valendo, o que não está valendo, o que tem que ser estudado no decreto, o que tem que ser estudado na lei. E é isso aí, beleza? Então, entendido o método sistemático, gente? Então, vamos lá. Método sociológico é a interpretação da norma em função da realidade social. Nesse sentido, o jurista deverá considerar o contexto social como um elemento necessário para extrair o verdadeiro sentido da norma em relação ao caso concreto estudado. Então, é só uma interpretação da norma em função da realidade social, do contexto social, tá? Nesse sentido, o jurista deverá considerar o contexto social como um elemento necessário
para extrair o verdadeiro sentido da norma em relação ao caso concreto estudado, ok? Então, o que é, gente? É analisar o contexto social. Ah, nesse ano está tendo muito desemprego, aumentou o LOAS. Ah, como é que funciona hoje em dia? Por que está tendo um aumento aí do tempo, da idade das mulheres para se aposentar? Expectativa de vida está aumentando, né? Então, por isso. Ah, por que o tempo de contribuição dos servidores públicos para se aposentar agora após a reforma é igual do homem e da mulher? Por que é igual? Porque vamos analisar o contexto social. No regime geral de previdência, o mercado de trabalho ainda é um pouco mais difícil para as mulheres. Você fala assim, não, hoje em dia está tudo igual. Não tá, gente, porque mulher pare, mulher tem neném e ela vai ficar de licença maternidade. Muitas empresas não vão querer contratar essas mulheres porque sabem que elas vão procriar e vão ficar afastadas de licença maternidade, enquanto isso eles vão ter que arrumar alguém para repor aquele trabalho. É essa a verdade da vida, tá ok? No serviço público é diferente. No serviço público nós temos a estabilidade, né? Depois de 3 anos, o servidor público se torna um servidor público efetivo. Então, por esse motivo, o legislador achou por bem equiparar o tempo de contribuição de homens e mulheres. Então, lá no regime próprio de previdência social do Serviço Público Federal, vai ser 25 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher. E é um tempo de contribuição maior exigido no serviço público do que no regime geral. Por quê? No regime geral vai ter períodos que a pessoa vai ficar desempregada, pode ser que ela fique desempregada e ela não vai conseguir recolher. No serviço público, temos a estabilidade, né? A pessoa não vai ficar desempregada por qualquer motivo, somente se ela fizer uma merda grande, de acordo com a 8.112, e for demitida, né? Então, no regime próprio, não é tão fácil ter uma demissão. Por isso, o tempo de contribuição é maior. Então, isso é uma interpretação sociológica, que você analisa o contexto social, né? Contexto social. Ah, então por isso, então é pensando dessa forma que o tempo de contribuição dos servidores públicos é maior que o tempo de contribuição do regime geral? É por isso, ok? Então essa é uma interpretação sociológica do contexto social. Beleza? Você tá gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você tá vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação. Uma norma legal que apenas altere, olha só o que eu te contei, para tudo questão de 2013, te contei que isso aqui cai, tá? Eu te contei que isso vai cair. Uma norma legal que altere o prazo de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social não se sujeitará ao princípio da anterioridade. Então, uma norma legal que altere o prazo de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social não se sujeitará ao princípio da anterioridade. Pronto, eu te provei que isso cai em prova. O que nós vimos na questão anterior? Regra geral, as leis previdenciárias entram em vigor 45 dias após a sua publicação. Exceção, quando houver uma criação
uma majoração das contribuições previdenciárias, essa lei deverá aguardar 90 dias para entrar em vigor. Por quê? A lei foi publicada, ela não vai entrar em vigor rapidamente, ela vai entrar em vigor só 90 dias. Por quê? O segurado ele tem que ficar sabendo, através das mídias sociais, que ocorreu essa publicação dessa lei. E a questão é a seguinte, se prepare. Daqui a 90 dias, as suas contribuições vão ser aumentadas. É isso, beleza? Então, regra geral, entra em vigor 45 dias. Exceção, quando ocorrer uma majoração, uma criação de uma contribuição previdenciária, 90 dias. E eu te trouxe uma terceira situação, que é essa que está sendo cobrada. Quando houver apenas a alteração da data de recolhimento da contribuição previdenciária, a regra para essa lei que alterou a data de contribuição previdenciária de recolhimento vai ser a regra geral. Não vai precisar esperar 90 dias. Por que que não vai esperar 90 dias? Porque a gente não vai ter impacto nenhum no bolso do trabalhador. Então, não precisa esperar 90 dias. Vai ser a regra geral que entra em vigor 45 dias. Não precisa esperar tanto. Lembraram disso, gente? Que eu te contei? Que vocês falaram aí, não entendi nada. Eu falei, para tudo e anota? É isso que cai, ok? Então, olha só. Uma norma legal que altere o prazo de recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social não se sujeitará ao princípio da anterioridade. Não precisa esperar 90 dias, porque só alterou a data. É só isso, gente. Só alterou a data. Beleza? Então, gabarito correto. Quando alterar o prazo, não se sujeita ao princípio da anterioridade. Quando alterar o valor, a contribuição e majoração se sujeita ao princípio da anterioridade 90º. Beleza? Segundo o entendimento do STF, lei nova mais benéfica que altere a forma de cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte, aumentando seu percentual, não se aplicará aos benefícios previdenciários concedidos antes da sua vigência. Vamos ler, gente, ao invés de fazer campanha política, gente, vamos concentrar aqui, que essa aqui está interessante, olha só. Segundo o entendimento do STF, lei nova mais benéfica que altere a forma de cálculo da renda mensal inicial da pensão. Então, alterou a fórmula de cálculo, tá? Aumentando seu percentual. Não se aplicará aos benefícios previdenciários concedidos antes da sua vigência. Questão correta. Pessoal, vamos entender isso aqui? Igual agora, a gente teve alteração de alíquota, nós tivemos alteração de idade, de tempo de contribuição para se aposentar. Essas novas regras se aplicam às situações anteriores? Não. Qual que é o famoso princípio que se aplica aqui? Tempus regit actum. Esse termo cai em prova. Tempus regit actum. A lei que vai valer para determinada situação é a do momento que o indivíduo cumpriu todos os requisitos, implementou todos os requisitos. Então, agora veio uma nova lei. Ela vai se aplicar àquele indivíduo que cumpriu todos os requisitos antes da entrada em vigor? Não. Vou te dar um exemplo. A emenda constitucional à reforma da Previdência, ela entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019, conjunção astral, meu aniversário e reforma. Os astros tem algum motivo, né? O que acontece, gente? Imagine um indivíduo que antes do dia 13 de novembro de 2019 completou todos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, ele completou todos os requisitos. Só que, na época, ele não deu entrada no benefício. Ele continuou trabalhando de boa e não deu entrada. Veio a reforma da Previdência, tá? Alterou tudo. Esse moço falou, nossa, pronto, após a reforma, o povo vai se lascar. Tivemos aumento aí de idade, aumento de tempo de contribuição. O cálculo da aposentadoria piorou.
Então a galera vai se lascar. Opa! Eu vou mais solicitar minha aposentadoria por tempo de contribuição. Esse moço vai ter direito à aposentadoria dele por tempo de contribuição na mesma regra anterior à reforma da Previdência? Sim. Por quê? Porque ele completou todos os requisitos antes da reforma. Ah, mas a legislação mudou. Tudo bem, ele completou os requisitos anteriormente à reforma. Para ele vai valer as regras anteriores à reforma. Entendido? Então vamos lá. Então, correto. Com toda prestação depende de uma respectiva fonte de custeio, a nova lei que altere a forma do cálculo de determinado benefício não poderá ter efeitos retroativos, tá ok? Então, não poderá ter efeitos retroativos. Beleza? Agora, pessoal, mudamos a matéria. Segurados obrigatórios, filiação, inscrição, conceito, abrangência, empregado, doméstico, contribuinte individual, avulso, segurado facultativo. O que acontece? Mudamos o tema. Terminamos esse tema de interpretação, vigência, que é uma parte chatinha, que é uma parte doutrinária. E vamos agora para os conceitos de empregado, de doméstico, de avulso, de facultativo. Vamos ver se vocês estão afiados com as características destes segurados. Vamos lá, vamos ver se vocês estão sabendo. 1, 2, 3 e já! Cleide, tá? Cleide, filha da companheira de Antônio, ou seja, enteada de Antônio. Depois de anos trabalhando no sítio da família com a produção de queijos, pipoca com queijo, desenvolvendo uma receita de sucesso, e passou a obter bom lucro com a venda do queijo artesanal. Espertinha ela. Cleide, então, comprou o sítio ao lado do sítio da sua família, de igual tamanho, um módulo rural, para que pudesse aumentar a criação de vacas, dispondo de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção de queijo. A família trabalha em regime de economia familiar e Cleide está grávida, gente. O que acontece, gente? Quais informações que a gente tem? A gente tem que a família toda ali trabalha na roça, tá? Só que nesse exemplo tem um excedente aí que ela comercializa, tá? Ela não trabalha só em regime de subsistência, ela vai conseguir dar uma vendidinha num queijinho para comer com pipoca com queijo, tá? Detalhes importantes da questão. Existe um regime de economia familiar, toda a família trabalha junto ali para a própria subsistência. E outra observação, a área de um módulo fiscal. Isso é importante, tá? Então, a princípio, o que a gente pensa? A Cleide, né, que trabalha lá no sítio, de um módulo fiscal com a família. O que a gente vai pensar? Cleide é segurada especial, né? Cleide é segurada especial. Então, beleza, né? Ela pode comercializar? Pode. Lembrando que segurado especial vai efetuar os recolhimentos quando houver comercialização. Lembraram disso? Então, sobrou e comercializou, vai incidir contribuição previdenciária sobre essa comercialização. Então, a princípio, Cleide, ela vai ser segurada especial. Pergunta a vocês, ela está grávida. Tem carência para o segurado especial ter direito ao salário maternidade? Sim ou não? Tem carência para o segurado especial? Mas o segurado especial não precisa recolher todos os meses. Vai ter carência para ele? Sim, vai ter carência. Qual vai ser a carência para o segurado especial ter direito ao salário maternidade? 10 contribuições mensais. A lei fala em 10 contribuições mensais. Aí fala, mas professora, você não me falou que o segurado especial não precisa recolher todo mês, só quando houver comercialização? Sim. Então, o que o segurado especial vai fazer? Ao invés de comprovar 10 recolhimentos mensais, ele vai provar 10 meses de atividade rural. Então, pergunta, tem carência? Segurado especial tem que cumprir carência? Tem, de 10 meses de atividade rural para ter direito ao salário maternidade, ok? Uma questão muito comum de cair em prova, falando o seguinte, como o segurado especial não tem obrigatoriedade de efetuar os recolhimentos mensais, ele não precisa cumprir a carência para ter direito aos benefícios previdenciários. Errado.
Segurado especial, toda vez que o benefício exigir carência, ele tem que cumprir a carência sim. Só que ele não cumpre comprovando as contribuições. Ele cumpre carência dos benefícios comprovando o exercício da atividade remunerada. Então, isso é pegadinha de prova. Não é porque o segurado especial não tem obrigação de efetuar os recolhimentos mensais que ele não vai ter que cumprir carência. Segurado especial tem que cumprir carência sim. Toda vez que o benefício previdenciário exigir uma carência mínima, ele vai ter que cumprir. Mas ele vai provar através do exercício da atividade rural. Então, considerando essa situação hipotética, Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que enteada não entra no rol de segurados especiais previstos na Lei 8.212. Pessoal, questão errada. Questão errada. Por que essa questão está errada? Enteado se equipara a filho. Como se equipara a filho, é considerado sim família e entra no regime de economia familiar. B. Os proprietários de áreas com mais de um módulo rural não podem ser caracterizados como segurados especiais em regime de economia familiar, mesmo que suas propriedades sejam exploradas em regime de economia familiar. Questão errada. Questão errada. Gente, qual que é a área que o segurado especial pode explorar? Até 4 módulos fiscais. Até 4 módulos fiscais. Agora, se o segurado especial compra mais terra, né? Se ele amplia essa área e passa a ter uma área superior a 4 módulos fiscais, ele deixa de ser o segurado especial e passa a ser o quê? Contribuinte individual. Ok? Então, a questão está errada porque um módulo fiscal é segurado especial. Em regime de economia familiar, um módulo é segurado especial. Somente se extrapolar 4 módulos fiscais é que ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação de vacas e de produção dos queijos descaracteriza o regime de economia familiar. Então, olha só. A contratação de empregados permanentes para ajudar na criação de vacas e na produção dos queijos descaracteriza o regime de economia familiar, tá? O que acontece, gente? É o seguinte, segurado especial, gabarito letra C, tá? Segurado especial pode contratar algumas pessoas para trabalhar com eles? Sim. Mas de forma permanente? Não. Segurado especial tem direito de contratar até 120 pessoas por dia no ano para trabalhar para ele. Então tem um limite. Ele não pode, o segurado especial que tem lá a rocinha dele, em que ele planta taioba, que ele tem uma vaquinha, que tira um leite para vender o queijo, enfim, esse segurado especial ele não pode ter um empregado fixo, de carteira assinada, para trabalhar todos os dias para ele. Não pode. Se ele tiver um empregado permanente, ele deixa de ser segurado especial. Mas o que o segurado especial pode ter? Ele pode ter uma pessoa que trabalhe para ele, ou várias pessoas que trabalhem para ele, durante determinados períodos. Não pode ser de forma permanente, mas pode ser por determinados períodos. Por quanto tempo? Ele pode contratar 120 pessoas para trabalhar um dia para ele no ano. Ou ele pode contratar uma pessoa para trabalhar para ele durante 120 dias no ano. E vocês vão ter que fazer nessa proporção. Ele pode contratar 2 pessoas para trabalhar para ele durante 60 dias no ano. Ele pode contratar 3 pessoas para trabalhar para ele durante 40 dias no ano. Ele pode contratar 40 pessoas para trabalhar para ele durante 30 dias no ano. Ou seja, quando a legislação previdenciária diz que o segurado especial pode contratar até 120 pessoas por dia no ano, é essa proporção que vocês devem fazer. Então, segurado especial tem direito a contratar pessoas para trabalhar para ele? Sim. De forma permanente? De forma permanente, não. Ele tem esse limite legal
de 120 pessoas por dia no ano, que é essa proporção que eu expliquei para vocês, tá? Dica de sucesso. Se tiver que chutar um número para o segurado especial, o número do segurado especial é 120. Tem várias hipóteses na legislação que o segurado especial só pode até 120 dias, tá? Então, o número que você vai ter que chutar para o segurado especial, se precisar, é 120. Então, gabarito letra C. Vamos ver as demais assertivas. Letra D. A contribuição dos segurados especiais em regime de economia familiar é individual para cada membro da família. Errado, errado. Como é que funcionam as contribuições dos segurados especiais? Essa questão é muito interessante. Cada segurado especial recolhe por pessoa da família? Não. Imagine que a família tem 5 membros, pai, mãe, 3 filhos, tá? 5 membros. E que naquele determinado filhos maiores de 16 anos que trabalham com eles na roça, tá? Imagine que naquele mês, a Cleide, que tá lá, que é considerada filha, conseguiu vender muito queijo. Pipoca com queijo, né? Conseguiu vender muito queijo. Então, vai incidir contribuição previdenciária sobre a venda do queijo. Essa incidência da contribuição previdenciária vai ser só para Cleide ou vai ser para a família inteira? Vai ser para a família inteira. Notem que, em relação ao segurado especial, incide contribuição previdenciária sobre o valor bruto da comercialização. Essa contribuição vai valer para a família toda, não só para Cleide. Essa é uma grande diferença do segurado especial, beleza? Letra E. Cleide não terá direito ao salário maternidade, ainda que comprove o exercício da atividade rural nos 12 meses anteriores ao nascimento do seu filho? Errado. Cleide vai ter direito se ela comprovar o exercício da atividade rural nos 10 meses anteriores ao nascimento do filho. Beleza? Gabarito letra C. É segurado facultativo do regime geral de previdência social, servidor público, ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo. Gente, questãozinha, vamos lá. Questãozinha que te pergunta dessa galera aí, quem que é segurado facultativo. E quem que é segurado facultativo? É quem não trabalha, quem não recebe remuneração. Mas cuidado, então o segurado facultativo ele não recebe remuneração, mas ainda assim ele quer se vincular ao regime geral de previdência social. Cuidado! Bolsa de estágio, bolsa de estudos, bolsa para pós-graduação, bolsa para mestrado, bolsa para doutorado, para pós-doutorado, não é considerado remuneração. Tá? Então, quem recebe bolsa de estudos, quem recebe bolsa de estágio, se encaixa no conceito de segurado facultativo, tá? Bolsa de estudos não é remuneração, entendido? Então, vamos analisar essa galera para ver quem que é facultativo. Olha só. Servidor público ocupante em cargo em comissão sem vínculo efetivo. Então, aquele indivíduo que ocupa um cargo em comissão, mas não é servidor público efetivo, ele está recebendo uma remuneração pelo cargo em comissão, certo? Ele vai ser considerado o quê? Empregado para fins previdenciários. Empregado do regime geral de previdência social. Beleza? B. O estudante de ensino superior. Estudante de ensino superior. Gente, estudante de ensino superior, a princípio, vai ser facultativo, né? Estudante, mas vamos ver o restante. C. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não seja vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, olha só, o pessoal que não é vinculado ao regime próprio e ocupa um mandato eletivo. Vamos lembrar hoje, dia de eleição. Vamos lá, gente, como é que fica? Imagina só que você vai votar num deputado, determinado deputado estadual. Agora o pessoal fica atento, dia de eleição, uhul! E o que acontece, gente? Esse deputado estadual, ele já é servidor público. Então, você vai votar num deputado que é delegado, tá? Ele já é servidor público. Esse deputado, imagina que ele vai ganhar. Ganhou o deputado estadual que já era delegado. Enquanto ele exercer esse mandato de deputado estadual,
Ele vai ser vinculado ao regime próprio ou ao regime geral? Ele vai ser vinculado ao regime próprio, porque ele já era um servidor público efetivo. Agora, imagine que você está votando... Travou, agora destravou. Imagine que você está votando para deputado estadual em um indivíduo que não era servidor público. Ele era um comerciante da sua cidade. Você conhece ele, fala, gosto muito, vou votar nele para deputado estadual. Ganhou as eleições. Ele vai se vincular ao regime geral ou ao regime próprio? Ao regime geral de previdência social, porque ele não era servidor público. E em qual categoria? Na categoria de segurado empregado. Quem exerce mandato eletivo e não é servidor público se vincula no regime geral como se fosse um empregado. Beleza? Então vamos continuar. Letra D, o ministro de confissão religiosa. Ministro de confissão religiosa. Quem que nós temos aqui? Aquele padre lá exótico, né? Enfim, gente, o ministro de confissão religiosa é contribuinte individual. Então, ministro de confissão religiosa, contribuinte individual. Só temos, então, letra B, tá? Que é o estudante de ensino superior. Letra B. Acerca do regime geral de previdência social, julgue o item a seguir. É considerada segurada especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Gente, isso aqui o pessoal cai nessa pegadinha até hoje. Quando eu falo em segurado especial, eu estou me referindo a quem? Aquele indivíduo que trabalha em regime de economia familiar em área de até 4 módulos fiscais para a sua sobrevivência e da própria família, ou pescador artesanal que trabalhe sem embarcação ou em uma embarcação de pequeno porte. Isso é segurado especial. Quando eu falo em aposentadoria especial, o que eu estou me referindo? A aposentadoria especial é aquela devida, são várias, tem a aposentadoria do deficiente e tem aquela também devida para aquele indivíduo que trabalha com agentes que causem risco à sua saúde, agentes químicos, físicos e biológicos que causem risco à sua saúde. Pergunto a vocês, segurado especial tem direito à aposentadoria especial? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vai ficar pensando segurado especial, aposentadoria especial. Não, segurado especial é o moço da taioba. É o moço que pesca o peixinho, que jogou a rede para pescar o peixe, ou tem um barquinho pequenininho para pescar o peixe. É essa galera que é o segurado especial. A aposentadoria especial são aposentadorias diferenciadas. Ou porque o indivíduo é deficiente, ou porque ele trabalha com agentes químicos, físicos e biológicos que prejudicam a sua saúde. Exemplo, o moço da mina subterrânea. Então, até hoje, o pessoal escorrega nessa casca de banana. Isso aqui é batido, gente. Você, meu aluno, não pode escorregar. Tá? Então, segurado especial não tem direito à aposentadoria especial. Uma coisa, outra coisa. Tá ok? Então, é considerado segurado especial a pessoa física que exerce atividade em exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde. Beleza? Vamos lá. Gabarito? Errado. Você tá gostando do nosso curso gratuito do INSS? Sei que tá, né? Tá aproveitando bem as aulas, os simulados interativos, as resoluções de questões. Então, deixa eu te falar, tudo isso que você tá vendo aqui tem e muito mais no INSS Essencial, tá bom? Lá no INSS Essencial você ainda tem milhares de questões comentadas pelos professores, tem todo o curso do INSS gravado para você assistir quando e onde você quiser, tem imersão das principais matérias e mentorias com uma especialista em aprovação em concurso público, tá bom? Então, se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, fala com o nosso atendimento que eles vão te ajudar nessa tua missão aí para você conseguir uma das vagas no concurso do INSS. Então, vem estudar com a gente, vem se colocar aí de vez na direção da tua aprovação.
considerando que determinado servidor público ocupante de cargo em comissão esteja preparando-se para concurso de delegado da Polícia Federal, julgue o item a seguir. Então, olha só, determinado servidor ocupante de cargo em comissão esteja se preparando para o concurso de delegado da Polícia Federal. É correto afirmar que, atualmente, o servidor em questão é segurado facultativo da Previdência Social? Segurado facultativo da Previdência Social? Gente, se a pessoa trabalha num cargo em comissão, se ela recebe remuneração, ela não vai ser considerada segurado facultativo, certo? Facultativo é quem não recebe remuneração, beleza? Questão errada. E olha só, gente, questão de 2021, delegado da Polícia Federal. Essa foi uma questão fácil, não foi? Vocês acharam? Conversa aí comigo. Eu achei essa questão tranquila. Se a pessoa ocupa um cargo em comissão, ela está recebendo remuneração, ela pode ser segurada facultativo? Não pode, gente, não pode. Uma questão novíssima da CESP para um cargo alto, de uma remuneração alta, delegado da Polícia Federal. Questão tranquila. Então, na sua prova, vai cair questões fáceis também? Vai. Não tenha medo. Pare e respira, tá? Questão tranquila. Então, vamos lá. Questão tranquilinha. Né? Questão gabarito errado. Acerca do enquadramento legal como segurados dependentes, julgue o item a que se segue. Considera-se regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, devendo ser exercido em condições de mútua dependência e colaboração, e sem o auxílio de empregados permanentes. Questão correta. Questão correta, tá ok? Então, sim, esse é o conceito de regime familiar. São pessoas ali daquele grupo, da mesma família, que trabalham para sua subsistência, né, em condições de mútua dependência e colaboração, sem o auxílio de empregados permanentes, tá? Sem o auxílio de empregados permanentes. Questão correta. Gente, questão tranquila também, mas por que essa questão é importante para a sua prova? Conceito de regime de economia familiar, ele é importante para você entender o que é um segurado especial. E nós estudamos recentemente nas nossas aulas semanais o seguro defeso, o seguro do pescador artesanal. Lembram disso? Lá também é cobrado o conceito de regime de economia familiar, lembraram? Então, esse conceito ele é importante em vários momentos aqui do estudo do direito previdenciário, não só dentro da legislação básica, aqui no segurado especial, mas lá no seguro defeso tem esse conceito também. Acerca dos princípios da Seguridade Social e do regime próprio de previdência dos servidores públicos, julgue o item a seguir. Os empregados das empresas públicas federal são beneficiados do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União. Questão é a seguinte, gente. Olha só. Vamos focar na aula. Vocês estão empolgados aí com coisa que não é o momento. Espera acabar essa aula, tá ok? Seguinte, gente. Empregado público. Vocês vão lembrar de quem? Da tia aqui. Da tia, tá? Eu sou empregada pública da Caixa Econômica. Eu fiz um concurso público de provas e títulos para me tornar empregada pública da Caixa. Beleza. Antes, eu era servidora do Ministério do Trabalho. Eu era do regime próprio de Previdência Social. E agora? Vocês vão lembrar de mim sempre nisso, gente. Eu sou agora do regime geral de Previdência Social, INSS, empregado público. Faz parte do regime geral de Previdência Social. Pior parte de ter saído do serviço público para ir pro empregado público, né, CLT, foi ter ido para o regime geral de Previdência Social, INSS, fila, demora em concessão de benefício previdenciário, tá? Então, empregado público vinculado ao regime geral de Previdência Social e não ao regime próprio, beleza? Muito embora nós tenhamos algumas disposições do regime próprio que é aplicado ao empregado. Exemplo,
A aposentadoria compulsória do regime próprio dos servidores públicos federais vai ser aplicada aos empregados públicos, mas eles continuam sendo vinculados ao regime geral, ok? Então, questão errada. Julgue o item a seguir a respeito do regime geral de previdência social no Brasil. Considere a seguinte situação hipotética. João e Pedro trabalham na Prefeitura Municipal de Boa Vista. João é assessor do secretário de administração e ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. E Pedro é administrador, ocupante de cargo efetivo da Secretaria de Saúde. Então, vamos lá. O João, ele é assessor e ocupa um cargo em comissão de livre nomeação e livre exoneração. Então, a princípio, João seria empregado do regime geral. Já Pedro é administrador ocupante de cargo efetivo da Secretaria de Saúde. Então, a gente pode pensar, Pedro já seria regime próprio de previdência social. Mas vamos lá. Nessa situação, independentemente do município ter ou não regime próprio de previdência social, João e Pedro serão vinculados ao regime geral de previdência social. Essa questão aqui tá muito bacana, gente. É uma questão que eu coloquei para vocês de 2004. Mais interessante até do que muita questãozinha recente, tá? Então, olha só. João, a princípio, seria empregado vinculado ao regime geral. Agora, se o município tiver regime próprio, o Pedro vai ser vinculado ao regime próprio de previdência social. Então, a questão está errada, né? Errada, porque se o município tiver regime próprio, Pedro vai ser do regime próprio. Questãozinha errada. Próximo. Não é segurado empregado da previdência social. Muito boa essa questão, para tudo, para a gente anotar isso aqui. Não é considerado empregado da Previdência Social. Vamos lá. Brasileiro que trabalha para a União no exterior em organismo oficial internacional do Brasil é membro efetivo, domiciliado e contratado fora do Brasil e não segurado da Previdência Social no país em que esteja trabalhando. Então, é considerado empregado? Brasileiro que trabalha para a União no exterior, em organismo internacional? Sim, é considerado empregado. Letra B. Brasileiro domiciliado no Brasil, mas ajustado para trabalhar em sucursal de grande empresa de mineração brasileira no exterior. É considerado empregado. Letra C. Brasileiro domiciliado e ajustado no Brasil para trabalhar em empresa importadora de equipamentos de informática com sede no exterior, mas cuja maioria do capital votante pertence à grande empresa brasileira no capital nacional. Empregado. Letra D. Brasileiro que trabalhe na Bélgica em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, contratado e domiciliado naquele país e que não esteja vinculado ao regime de previdência social belga. Letra D é o nosso gabarito, porque a letra D ele não é considerado empregado, ele é considerado contribuinte individual. Letra E, brasileiro que preste serviço no Brasil, missão diplomática belga, tenha residência permanente no país e não seja amparado pela legislação previdenciária belga. É considerado empregado. Vamos entender isso aqui, gente. Por que a letra D é a resposta? Letra D é o gabarito, ok? Letra D. Vocês estão colocando muita coisa, letra D. Eu vou te dar uma dica de sucesso de como acertar esse tipo de questão. A legislação previdenciária, em vários momentos, ela trata de casos de indivíduos que é contratado no Brasil para trabalhar no exterior, tá? Do indivíduo que vai trabalhar, do brasileiro que vai trabalhar no exterior, ou para uma empresa brasileira, ou para uma empresa estrangeira, vai trabalhar no exterior. O que vocês vão anotar, gente? Regra geral. O brasileiro contratado para trabalhar no exterior vai ser considerado empregado. Exceção. O brasileiro contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo vai ser considerado contribuinte
individual. Ok? Então, brasileiro contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, contribuinte individual. Exceto se ele estiver amparado pelo regime próprio, se ele for servidor público ou se ele for amparado pelo país lá do exterior. Beleza? Então, dica de sucesso para fazer esse tipo de questão. Te contou uma história de fulano ou ciclano que foi trabalhar no exterior? Regra geral, ele vai ser considerado empregado, salvo se ele estiver amparado pelo regime próprio, por ele já ser servidor público, ou se ele for amparado pelo país, beleza? Então, regra geral, empregado. Exceção, quando o indivíduo for contratado por um organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Nesse caso, ele vai ser contribuinte individual. Então, dica de sucesso. Tem várias hipóteses previstas na legislação do indivíduo que é contratado para trabalhar no exterior e é considerado empregado? Tem várias. Para contribuinte individual, só tem uma hipótese, que é o indivíduo que é contratado por organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Então, memorizem essa única hipótese, que o indivíduo vai ser contribuinte individual. Nos outros casos, ele vai ser considerado empregado. Isso vai facilitar você fazer a questão de prova. Beleza? Aí uma pegadinha. O indivíduo foi contratado pela União para trabalhar em organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo. Se ele foi contratado pela União, ele vai ser empregado, salvo se ele já for servidor público. Agora, se ele é contratado diretamente pelo organismo internacional, aí sim ele vai ser considerado contribuinte individual. Entendido isso, gente? Falei, repeti, tá? Só para ficar bonito. E muita atenção, gente. Sempre que o indivíduo já estiver amparado por um regime próprio, porque ele já é servidor público, ele não vai ser vinculado ao regime geral. E sempre que o indivíduo for amparado pela previdência desse país que ele estiver trabalhando, pela previdência desse país, ele também não vai ser vinculado ao regime geral. Beleza? Então, dica de sucesso para fazer esse tipo de questão. Gabarito, letra D. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca de direito previdenciário, seguida de uma assertiva a ser julgada. Fábio é proprietário de pequena gleba rural, onde reside e cultiva café e soja. Para o exercício dessa atividade, então, pequena gleba rural, não falou o tamanho, né, gente? Então, Fábio é proprietário de pequena gleba rural, não falou o tamanho. Beleza. Para o exercício dessa atividade, Fábio contratou Felipe, para o qual paga valor correspondente ao salário mínimo. Nessa situação, com base na legislação previdenciária de regência, Fábio é contribuinte obrigatório para a condição de empregador rural e facultativo por ser também contribuinte individual. Como assim? Que é isso, gente? Gente, Fábio, ele vai ser considerado empregador rural? Sim, né? Em relação à remuneração de Felipe, ele vai se equiparar a uma empresa e vai ser considerado empregador rural. Beleza? Agora, ele é facultativo por ser contribuinte individual? Não, gente. Ele vai ter que recolher para ele também. Mas facultativo? Facultativamente? Não. Então, questão muito mal elaborada, muito mal redigida e está errada. Gabarito? Errado, ele vai ser considerado contribuinte individual, né? Pode contribuir como segurado facultativo. Quem aqui vai ser segurado facultativo? Essa questão também é muito boa, asterisco na frente dessa questão de 2006, beleza? Questão de 2006. Quem que vai ser, então, facultativo? Quem pode recolher como facultativo? Letra A. Qualquer pessoa física maior de idade, ainda que exerça atividade remunerada. Totalmente errado. Primeiro, segurado facultativo é quem tem mais de 16 anos. Pode ser mais de 16 anos. Precisa ser maior de idade, maior de 18? Não. Basta ter 16 anos. E outra, ainda que exerça atividade remunerada, se ele já exerce atividade remunerada, ele não vai ser facultativo, ok? Letra A está errado. B, pessoa vinculada ao regime próprio de previdência social afastada sem vencimento. Gabarito, letra B de bola. Gente, antes de a gente continuar, por que essa questão é muito importante para você? Letra B de bola. É o seguinte,
Lá na Constituição Federal vem falando que servidor público vinculado ao regime próprio de previdência social pode exercer qualquer atividade no regime geral e se vincular como qualquer categoria de segurado no regime geral, exceto segurado facultativo. Lembram disso? Então, pode o servidor público, eu gosto de dar um exemplo da época do Ministério do Trabalho, eu era lá servidora do Ministério do Trabalho, mas eu era empregada de carteira assinada de um cursinho preparatório para concurso. Então, eu era vinculada ao regime geral de previdência social. Eu também era vinculada como contribuinte individual ao regime geral, porque eu trabalhava para outros cursinhos como contribuinte individual. Então, eu era vinculada ao regime próprio como servidora pública e ao regime geral como empregada e como contribuinte individual. Beleza? Permitido. Porque a Constituição vem dizendo que o servidor público, ele pode sim se vincular em diversas categorias de segurado do regime geral, salvo facultativo. Você vai falar, professora, por que a letra B, então, está correta? Vamos ler a letra B? Pessoa vinculada ao regime próprio de previdência social, afastada sem vencimento. Se esse servidor público estiver afastado sem vencimento, exemplo, licença para tratar de interesse particular, tirou um ano sabático, comprou uma Kombi e começou a rodar pelo Brasil, tá? Então, um ano sabático, beleza, muito bom, muito legal, muito interessante. Se esse indivíduo está sem receber remuneração do regime próprio e sem recolher para o regime próprio, porque durante o período que o servidor público está afastado, ele pode optar por continuar recolhendo para o regime próprio. Mas se ele optou por não continuar recolhendo para o regime próprio, ele pode sim se vincular como segurado facultativo. Para a questão ficar mais completa, o interessante seria falar servidor do regime próprio afastado sem vencimentos e sem contribuir para o regime próprio. Para a questão ficar mais completa e mais correta, seria isso. Mas, ainda que ela não tenha trago essa questãozinha, estaria certa a letra B. Vamos eliminar as demais assertivas. Lembraram disso? Regra geral, servidor público do regime próprio não pode se vincular como facultativo, exceção se ele estiver afastado sem vencimentos e não estiver recolhendo para o regime próprio. Letra C. O síndico eleito para exercer atividade de administração condominial com ou sem remuneração. Errado. Se o síndico tiver remuneração, ele vai ser contribuinte individual. Se o síndico estiver sem remuneração, ele vai ser considerado facultativo. Letra D. O trabalhador afastado temporariamente de suas atividades desde que receba remuneração. Recebeu remuneração, não pode ser facultativo. Letra E. O contribuinte individual equiparado ao segurado que lhe presta serviços. Então, o contribuinte individual equiparado ao segurado que lhe presta serviços. Gente, contribuinte individual não vai ser facultativo, né? Não pode. Então, só pode ser letra P. Então, por eliminação, a gente chegaria aí à letra B. Mas para ficar mais bonitinho, para ficar mais correto, tá? O certo seria falar pessoa vinculada a regime próprio de previdência social, afastada sem vencimento e sem recolher para o regime próprio. Então, gabarito, letra B de bola. Joia? Mais uma questãozinha aí para a gente finalizar. Leandra, que trabalha como manicure autônoma há 5 anos, prestando seus serviços diretamente aos seus clientes, que são pessoas físicas, nunca realizou qualquer contribuição previdenciária. Então, vamos lá. Primeiro, gente, Leandra é o que da vida? O que Leandra é? Soluço. Agora eu soluço. Agora, além de fungar, estou soluçando. O que vai acontecer? Desespero geral da nação, que se incomoda com a fungação e com o soluço. O que acontece, gente? Leandra, ela trabalha, ela presta serviços a pessoas físicas e é isso. Que tipo de segurado que ela é? Contribuinte individual. Mas Leandra não recolheu nenhum centavo para a Previdência Social. Nesse caso, como é que fica, gente? A gente pode dizer que Leandra é filiada ao regime geral de previdência social? Sim. Aí você fala, mas ela não recolheu nada, como é que ela é filiada? Porque a filiação decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. Leandra é filiada ao RGPS porque ela exerce atividade remunerada, mas ela não é inscrita, ok?
Então, cuidado. Leandra é filiada ao regime geral de previdência social? Sim. Pronto, trabalhou. Pronto, exerceu atividade remunerada. O indivíduo é considerado filiado ao regime geral de previdência social. Mas ela não está pagando nada. Ela está devendo. Ela está devendo. Porque contribuição previdenciária é um tributo. Se você não paga, você está devendo. Ok? Trabalhou. Obrigatoriamente teria que recolher as contribuições previdenciárias. Certo? Certo. Só que ela não pagou. Mas ela é filiada, né? Ela é filiada na qualidade de contribuinte individual, embora não seja inscrita, embora não esteja recolhendo as contribuições previdenciárias. Joia. Beleza. Então, letra A. É considerada automaticamente inscrita no regime geral de previdência social, pelo simples fato de desempenhar a referida atividade profissional. Olha só, gente, letra A, ela é considerada automaticamente inscrita? Não, ela é considerada automaticamente filiada. Automaticamente filiada ao regime geral de previdência social pelo simples fato de desenvolver a referida atividade profissional. Pessoal, questão muito boa essa. Não confundam. A filiação é um vínculo abstrato entre o indivíduo que exerce atividade remunerada e o regime geral de previdência social. A inscrição é o ato formal de se inscrever e efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, não confundam filiação com inscrição. Aquela pergunta que seu tio velho te faz no Natal quando você é pequeno. Quem é primeiro, ovo ou galinha? Para os segurados obrigatórios, a filiação ela é anterior à inscrição. Primeiro a pessoa trabalha para depois ela se inscrever. Primeiro ela se filia, exerce atividade remunerada e depois ela se inscreve. Agora, para o facultativo, que é a pessoa que não exerce atividade remunerada, filiação e inscrição vão ocorrer juntos, com o início das contribuições. Ok? Então, atenção, a questão letra A está errada, porque aqui o certo não seria inscrita, seria filiada. Letra B, poderá optar por filiar-se ou não ao sistema previdenciário? Errado, ela já é filiada. Pronto, trabalhou, é filiado, né? Letra C, estará obrigada ao pagamento da contribuição previdenciária somente a partir de sua inscrição no RGPS? Não! Ela é obrigada a recolher contribuição previdenciária desde a sua filiação. Aí você fala assim, mas professora, eu tenho um primo que ele é dentista e ele não concorda. Ele fala assim que é um roubo, que tá tudo errado, o regime geral de previdência social, ele só recolhe para previdência privada porque ele não acredita no sistema. Beleza, você tem todo o direito de acreditar ou não no sistema, né? Liberdade pessoal. Só que contribuição previdenciária é um tributo. Então, existe a obrigatoriedade do pagamento. Se o indivíduo trabalha, se o indivíduo exerce uma atividade remunerada e está afiliado, obrigatoriamente ele tem que recolher as contribuições previdenciárias a partir dessa filiação. A gente sabe, gente, que na prática não é assim que acontece. Mas para a sua prova, é esse entendimento que você tem que levar dentro da sua mente. Porque na prática, o moço que vende o picolé na praia, muitas vezes ele não recolhe o INSS. A moça que vende um artesanato ali na praia também, então no momento praiano, na praia, também às vezes não vai recolher, né? Então tem que ter cuidado com isso. A vida é a vida, a lei é a lei, a prova é a prova. Então na mente de vocês têm que ir com o quê? Para a prova. Pessoa trabalhou, está automaticamente filiada. A partir do momento que exerce atividade remunerada, surge a obrigação de efetuar os recolhimentos previdenciários, ok? Então, a letra C está errada. Letra D é segurada obrigatória do RGPS. Correto! Letra D é o nosso gabarito. A letra D é o nosso gabarito, tá certo? Ela é segurada obrigatória do RGPS. Ela é segurada obrigatória na qualidade de contribuinte individual, muito embora ela não efetue as arrecadações das contribuições, ok? Letra D é o gabarito. Essa é muito importante. Essa questão 19, gente, é muito legal. Muita gente errou essa questão 19, né? Ela é muito legal justamente porque ela diferencia bem certinho a diferença entre filiação e inscrição. E no final das contas, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não sei, me responda aí. Existe uma teoria sobre isso? Me responda aí. Vou finalizar essa aula, tá?
eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia, e aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo, mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. Eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção, qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Érico, direito administrativo, Natália Masson, constitucional, pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, não conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje no concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal falando questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número, não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno, né? Outra coisa que me ajudou, principalmente o professor de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você tá com questões inéditas. Alguns professores colocam questões inéditas
e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nem menos. Eu utilizei assim, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Masson, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele. Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra na sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi no aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Comecei eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver você estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira, dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim, era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim. E depois, com a Turma das Feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo, e a qualidade, assim, era muito, muito grande, a estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né, isso é legal para o aluno ter planejamento, né, então, assim, foi um material muito curado, né, tem uma curadoria muito grande, né. Acho que, primeiro de tudo, é a qualidade dos profissionais. Os professores são muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, eu acho que essa confiança para mim é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, mano. E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre quando eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais, eles... Eu ficava até ansioso para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. Eu reprovei no TCDF, né? Tive a possível corrigida. Eu já estava sentindo que era o momento de migrar total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, assim, direção, assim, limpo e seco mesmo, assim, tem o que importa, bem diagramado, bem direcionado, e como eu até mencionei, já os resumos direcionados para mim é um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, na segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando como PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria e, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim.